pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Wikigel para uma sequência de 3 aulas falando sobre o território do Espírito Santo. Nossa primeira aula vai falar sobre a história da formação do território do Espírito Santo. A nossa segunda aula vai falar sobre os aspectos físicos do Espírito Santo e na nossa terceira aula nós vamos falar sobre economia e população do Espírito Santo. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like, faça seu comentário e venha com a gente. Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso Espírito Santo? Bem, pessoal, o Espírito Santo é um dos estados que compõem os 27 estados do Brasil. É o 4º menor estado da federação, só sendo maior que Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro, mas não tão pequeno se comparado à sua importância econômica e cultural no Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho da história da formação desse importante território? Muito bem, então vamos começar definindo aí o que seria território e o que seria região do Espírito Santo. Lembrando o conceito de território e de região, trabalhado lá na primeira série, os dois conceitos da geografia, território e região. Então, o que seria um território? Um território é uma área determinada por uma divisa, aonde exerce-se um certo poder. Nesse caso, o território do Espírito Santo foi começado a ser construído em 1535 com Vasco Fernandes Coutinho, a pessoa que recebeu como posse dessa capitania hereditária para poder administrar uma área que iria desde o rio Mucuri, que hoje se encontra na Bahia, até o rio Itapemirim. Então essa área entre o rio Mucuri ao norte e Itapemirim ao sul era a área que nós definimos como a capitania do Espírito Santo. E, é claro, da região do litoral brasileiro até a região da linha do Tratado de Tordesilhas. Como nós podemos observar no mapa, o Espírito Santo não era assim um território tão pequeno. Mas aí a outra pergunta, né? Se ele era tão grande, por que se tornou tão pequeno? O território ele é definido por forças que vão determinar a posse de uma região. E durante muitos anos, esse território do Espírito Santo precisou se readequar aos interesses da coroa portuguesa, bem como os interesses dos outros donatários de outras capitanias no Brasil e, claro, até chegar à configuração do que temos hoje como território do Espírito Santo. Mas lembrando bem, ainda temos alguns conflitos de divisa com os nossos vizinhos aí na Bahia, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, nós vamos ter aí um importante conflito na região do Caparaó, onde se encontra a Pico da Bandeira, o nosso terceiro maior ponto de altitude no Brasil. Ali fica na divisa entre o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, mas segundo Minas Gerais, essa área pertence a Minas Gerais e o Espírito Santo afirma que essa área pertence ao Espírito Santo. Então, uma área aí de disputa. Então, um território que ainda não está totalmente formado. Ainda existe áreas de conflito, áreas ainda a serem delimitadas. Quem ganha? Quem tiver força maior política e econômica vai definir esses territórios. Então vamos aguardar que ainda não está bem estabelecido o território do Espírito Santo. Bom, agora é claro, o território do Espírito Santo é dividido por regiões. Então vamos lá, qual é o conceito de região? O conceito de região são uma área delimitada por um elemento em comum. Pode ser um elemento físico, como um clima, vegetação ou relevo. Pode ser por fatores econômicos, pode ser por fatores sociais ou políticos, divisões políticas administrativas. Então, o Espírito Santo
ele é definido aí por um conjunto de 78 municípios, dividido aí em 4 macro-regiões e em 10 micro-regiões, que nós vamos estar falando em outras aulas, para especificar melhor essa divisão regional do Espírito Santo. Bom, então vamos continuar a nossa aula falando sobre o descobrimento do Espírito Santo, que vai refletir na nossa estrutura, tanto de território quanto também no processo de regionalização. Bom, a origem do nome do nosso estado, Estado do Espírito Santo, teve como principal marco o dia do seu descobrimento, que era o domingo do Divino Espírito Santo. Por isso, essas terras foram batizadas como Espírito Santo. Mas não foi um povoamento muito fácil nessa região. Logo de cara, Vasco Fernandes Coutinho teve que lutar com os índios desta região, que não se adequaram muito à intenção de uma colonização portuguesa nesta região. A resistência dos índios fez com que houvesse um grande período de estagnação desse território, principalmente no que se refere à economia, já que o maior tempo gasto estava em tentar manter o território sob o domínio português. A resistência dos índios que habitavam essa região em entregar ali as suas aldeias e as suas plantações aos portugueses que aqui chegaram pendurou até o século XVII e fez com que Vasco Fernandes Coutinho tivesse um problema sério para poder administrar essa região, gastando com isso todas as suas posses. Infelizmente, morreu pobre, tentando fazer com que essa capitania fosse uma capitania produtiva para ele e para a coroa portuguesa. Outro problema que Vasco Fernandes Coutinho teve que enfrentar foi a proteção dada aos índios por José de Anchieta, um jesuíta que alegava que os índios precisavam ser catequizados e, com isso, serem tratados como pessoas com alma. Como diriam antes, os índios só passariam a ter alma se fossem batizados. E se não tivesse alma, poderiam ser escravizados, poderiam ser mortos, que não era pecado. Então, uma relação aí que fazia com que a catequização dos indígenas impedisse que eles fossem forçados a trabalhar como escravo ou, se não trabalhassem, fossem mortos e as suas terras tornassem-se posse dos capitães donatários, ou no caso aí, né, de Vasco Fernandes Coutinho. Os intensos conflitos entre os indígenas e os portugueses chamou a atenção do governador-geral do Brasil, Mendes Sá, que mandou uma esquadra da Bahia para combater os indígenas da região. Mas na área do rio Cricaré, vão encontrar ali um grupo de indígenas que oferece uma grande resistência. E no dia 22 de maio de 1558, os portugueses, apesar de ter uma vitória sobre os indígenas, morre nesse conflito o filho de Mendes Sá, Fernando Sá, o que torna aí uma perda considerável para o governador-geral. Bom, é claro que não só os indígenas ofereciam certa resistência à colonização, os portugueses também tinham aí sempre o ataque de holandeses, que devido à proximidade com o Rio de Janeiro, tinha uma rota fácil aí de acesso. Então, levando em consideração o ataque de indígenas e a invasão estrangeira, o governo geral manda para o Espírito Santo uma tropa de 400 homens para se instalar na região onde hoje é a cidade de Vitória, para proteger a capitania. Esse período inicia-se de uma forma mais produtiva para o Espírito Santo, que começa a ter aí um pequeno progresso devido ao período de estabilidade entre os conflitos com os indígenas e com os invasores nessas terras capixabas.
Os demais capitães donatários da capitania do Espírito Santo, após a morte de Vasco Fernandes Coutinho, também não tiveram muito êxito na colonização dessas terras, principalmente devido aos alto custo de manutenção dos trabalhadores desta região, já que o trabalho indígena não foi possível. Então, não dando lucro para a coroa portuguesa, a região do Espírito Santo passa por um período a pertencer à capitania da Bahia. Então, isso mesmo, nós vamos ter aí uma importância relação com a Bahia nesse período, que passou a administrar as terras do Espírito Santo, já que os capitães donatários dessa região não conseguiram fazê-la se tornar produtiva. Lembrando que a região da cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, nessa capitania da Bahia, ela cresceu muito e ela se tornava aí uma mina de ouro para a economia portuguesa. Então a cana-de-açúcar acaba vindo para a região do Espírito Santo para poder melhorar a atividade econômica desta região. Porém, com mão de obra escrava, como foi na região do Nordeste. A mão de obra escrava veio atender aquela necessidade de mão de obra que não foi possível com os indígenas dessa região. E aí nós vamos ver uma forte influência nos municípios do norte do estado. A região aí de São Mateus, principalmente, tem na sua raiz cultural essa mistura do grupo africano e dos grupos portugueses na formação da cultura regional do Espírito Santo. Bom, o desenvolvimento dessa atividade agrícola no Espírito Santo vai sofrer um pequeno contratempo no que se refere a uma outra atividade que começa a despontar nessa região, que é a busca por pedras preciosas. Começou a haver uma interiorização da população nas que nós chamamos de entradas, que utilizavam aí os rios, principalmente o Rio Doce, como meio de acessar o interior do estado, indo ali em direção ao interior do país, em busca de pedras preciosas e de metais preciosos, como o ouro e a prata. E aí nós vamos ter um problema sério que vai meio que organizar o nosso território. A região de Minas Gerais ficou muito famosa pela exploração de pedras preciosas e de metais preciosos, como o ouro e a prata. Essa região de Minas Gerais, se você observar bem no mapa, ela era uma extensão da região do Espírito Santo, da capitania do Espírito Santo. Porém, não havia no Espírito Santo nenhum posto da coroa portuguesa para taxar a produção de ouro e de pedras preciosas. Essa taxação só ocorria na região do Rio de Janeiro e na região onde hoje é a Bahia. E no Espírito Santo não havia aí nenhum posto para poder taxar essas pedras e esse ouro. Então o governo português fez com que parasse a entrada para o interior do Espírito Santo, desbravando aí essas áreas mais interioranas, hoje onde a divisa com Minas Gerais, fossem cessadas, não criando nem estradas, nem rede de transporte que interligasse essa região a Minas Gerais. Fosse uma barreira natural entre o que é hoje o limite entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Então, a Minas Gerais acabou se beneficiando dessa estrutura porque tornou-se depois um estado independente. E o Espírito Santo, devido a essa organização territorial, acabou ficando apenas numa pequena faixa litorânea, sendo que a região do interior tem pouco tempo que sofreu um desenvolvimento mais intensivo, ou seja, o desbravamento desta região não ocorreu no mesmo período que em outras regiões brasileiras. Bom, após um período de uma paz interna dentro do Espírito Santo e uma estabilidade política
a região passa novamente a ser autônoma em relação à Bahia. Em 1810, o Espírito Santo torna-se novamente uma região com autonomia administrativa. Então, lembrando aí alguns fatos importantes em relação à formação do nosso território. 1835 foi o período em que a região se transformou em uma capitania. Já em 1822, a região se tornou uma província. Em 1889, um estado. Nesse período de grandes conflitos, nós vamos ter aí alguns fatores econômicos que chamam a atenção na formação do Espírito Santo. Esse é o tema da nossa próxima aula. Então, aguardo você aí para entender um pouquinho mais como foi formado esse importante estado do nosso país. Até a próxima aula, se Deus quiser.